Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, então vamos dando início aos nossos estudos aí de pavimentos rígidos, né? Vocês já deram uma lida inicial aí no material. A gente só vai fazer uma explicação aqui, então, de como funciona o método de pavimentos rígidos para dimensionamento. Vamos ver aí os critérios de dimensionamento, os itens que a gente tem que levar em consideração e vamos ver um caso prático de dimensionamento aqui na sequência, tá? Então, a gente já tinha visto pavimento flexíveis em sala de aula, né? O pavimento flexível, normalmente você vai ter uma carga muito concentrada, né, no pavimento e você precisa de grandes espessuras de brita, né, de material granular para conseguir transferir esse carregamento em profundidade. Já quando a gente trabalha com pavimento rígido, a distribuição de tensões ela já é um pouco mais leve. Então a gente não precisa de camadas de subbase e base que seja muito espessas para fazer essa distribuição de carga. Por quê? Porque a placa de concreto que a gente vai ter na superfície, ela já vai receber esse carregamento e conseguir distribuir em tensões menores, né? Então a gente normalmente utiliza de camadas de subbase para reforço do subleito, mas são espessuras pequenas, coisa de 10, 15, máximo 30 centímetros quando o solo é muito mole ali, 40 centímetros quando o solo é muito mole, muito problemático, tá? Então, iniciando o nosso estudo aqui, basicamente quando você trabalha com pavimento rígido, a gente tem 4 tipos de pavimentos que você pode dimensionar, tá? Projetar, no caso. Então a gente pode trabalhar com placas de concreto simples, tá? Que são aquelas placas que eu não vou ter armadura, né, uma placa uniforme ali, normalmente são placas mais curtas, 5 a 6 metros, né, e são placas que, assim, para pequenos carregamentos, né, que a gente não vai ter muito problema quanto a carregamento, tá? A transferência de carga nesse tipo de situação, ela ocorre em função da transferência de carga entre os atrito entre os agregados ali que estão no meu concreto, tá? É uma placa, um tipo de pavimento que eu vou trabalhar com menores carregamentos, tá? Isso é fato. Quando você já começa a ter um carregamento um pouco maior, já fica mais interessante a gente trabalhar com, né, no mínimo essas placas de concreto simples, mas utilizando barra de transferência, tá? A gente vai ver adiante, mas a barra de transferência, ela tem como função fazer essa distribuição de carga adequada entre as placas, tá? De maneira que eu não tenha afundamento, por exemplo, de uma placa com relação à outra, eu começo a ter aqueles dentes ali, aqueles desníveis, né? Que podem danificar pneus e assim por diante, tá? Então, nesse tipo de situação, a gente tem utilização de barra de transferência, que a gente vai ver adiante, e nessa situação eu posso utilizar umas placas mais longas, né? Até 9 metros aí de comprimento, então é uma situação até mais corriqueira de dimensionamento aí. Aí a gente tem para aquelas situações um pouco mais extremas, que a gente tem grande tráfego de caminhões de grande porte, né, caminhões pesados, ou muito fluxo de veículo, que é um pavimento em concreto, porém ele não é concreto simples, é um concreto com armadura distribuída. Então a gente vai ter uma malha, certo? Essa malha ela pode ser de duas maneiras, ou a gente vai ter uma malha contínua, ou seja, eu vou ter uma placa, vou acabar aquela placa, vou continuar uma segunda placa, mas essa minha malha ela segue direto. Então a malha, essa é a malha contínua que a gente chama. E a malha descontínua é aquela malha que ela está concentrada somente na minha placa de concreto. Quando acaba a placa de concreto e eu tenho a dilatação para a segunda placa, eu vou ter uma barra de transferência fazendo a ligação entre as duas, mas a tela mesmo, né, que é a armadura, ela não passa de uma placa para outra, tá? Então, nessas situações, a gente já usa placas maiores, de 12 até 15 metros de comprimento, tá? E aí você, com certeza, vai conseguir transferir mais carregamento aí para o solo e assim por diante, adequadamente, né, com esse tipo de sistema, tá? Ok. Então, aqui tem alguns exemplos aqui para vocês de placas de concreto simples. Então, uma placa normal, né? A gente executa isso direto em obras corriqueiras, hein? Vamos supor, pisos de barracões, calçadas, né? Que daí é uma carga ridícula, né? Mas é uma carga. Então são situações que a gente não usa armadura,
tá? Já na segundo exemplo que eu tenho aqui é com utilização de barras de transferência. Geralmente barracões industriais, por exemplo, a gente já utiliza esse tipo de situação, tá? Eu, por exemplo, já executei barracões industriais de grande porte, com tráfego de caminhão e empilhadeira, que tinha necessidade de usar barra de transferência, geralmente as camadas, as placas ali, uma faixa de entre 5 a 10 metros ali de comprimento, e aí, né, você tem essa barra de transferência. O detalhe dessa barra de transferência é que quando a gente insere ela, né, para concretar uma placa, e aí quando você vai concretar a segunda placa, fazer a união, né, a gente passa óleo para lubrificar essa barra e ela não aderir ao concreto em nenhuma das placas. Então a gente tem a barra de transferência unificada no concreto ali, aderida no concreto em uma das placas, e na outra placa a gente tem já a barra de transferência sem a ligação. Então essa barra ela fica solta ali para trabalhar, né, em questão de deslocamento, uma deformaçãozinha que pode ter. Só que ela passa o carregamento adequadamente ali entre uma placa e outra, que é o que a gente precisa, tá? Então, tem um exemplo aqui. Aí a gente também tem algumas imagens aqui mostrando como é que funcionam as duas armaduras de distribuição que eu tenho, né, com a armadura distribuída. Então, aqui no primeiro caso, é quando eu tenho a barra de transferência com armadura descontínua, ou seja, a armadura só concentrada em cada uma das placas. E no segundo caso, quando eu tenho a armadura contínua, tá? Daí eu posso ou não usar, às vezes, barra de transferência, mas nesse caso, como você vai usar uma barra contínua, a tendência é que você tenha juntas de construção no final da concretagem naquele dia de serviço. Então vamos supor, eu tenho uma usina e eu consigo concretar ali até 15 metros, por exemplo, de placa num dia. Então você vai com ela contínua e aí você faz a junta de construção no final ali para você fazer a dilatação, né, de um dia para o outro ali de concretagem, tá? Então são alguns exemplos aqui. A gente tem para todos os exemplos a posição da armadura. Normalmente ela vai estar 5 centímetros da superfície ali para baixo para receber esse carregamento e fazer a distribuição. Aqui também dá para perceber que em situações de placas com armadura descontínua, eu posso ter ali em situações ali de até 30 metros de comprimento de placa, tá? O máximo. Aqui eu tenho então só algumas representações para indicar, mostrar para vocês como é que funciona qual é o objetivo de eu utilizar uma barra de transferência, né? Então, uma situação sem barra de transferência, eu posso ter isso aqui ocorrendo. Então, um pneu, por exemplo, chegando na beirada, na borda de uma placa, e vamos supor, eu posso ter um solo que não esteja tão compactado aqui nessa ponta, então eu posso ter um problema sério de deformação e a formação de um dente aqui, de um desnível entre as duas placas que pode causar um desconforto ou até problema em pneu de usuários aí, né, de veículos. Já numa situação onde eu tenho a barra de transferência, essa barra de transferência, ela, conforme essas placas de concreto elas se deformam, né, devido à contração térmica, expansão, essa barra de transferência ela é móvel, então ela também acompanha essa movimentação. Porém, quando você tem o carregamento vertical, essa barra de transferência ela vai fazer essa distribuição desse carregamento adequadamente ali entre as duas placas, conforme a gente tem aqui nas imagens aqui, ó. Então, gerando uma tensão aqui em um dos lados da placa, dessa placa aqui. Essa tensão lá entra na barra de transferência, essa barra de transferência faz distribuição e lança esse carregamento para a placa adjacente ali. Então eu não vou ter esse problema que pode ocorrer aqui se eu não utilizar ela, tá? Então é uma técnica muito utilizada e bem eficaz aí para resolver esse tipo de problema, tá? Adiante aqui eu tenho o dimensionamento, né, que é bem simples dessas barras de transferência, como até uma imagem aqui para vocês aqui, ó. Então aqui, como eu falei para vocês, a gente tem, por exemplo, a barra de transferência concretada junto à primeira placa, e aí antes de colocar a segunda placa de concreto e executar ela, a gente a gente passa, né, um material para criar não criar essa aderência entre o concreto e a barra de transferência de um dos lados dela, que daí você faz com que ela ela não fique rígida, né, a ligação entre os dois lados, ela consegue acompanhar a deformação das placas.
Tá, e como é que funciona a questão de barras de transferência aqui, quantidade de bitola? Então, ela é dada em função, né, tem uma tabelinha bem simples aqui, que é a própria norma lá de concreto Portland lá para pavimento rígido, ela me passa, que é em função da espessura das placas de concreto que eu tenho. Tá? Então, se a minha placa, por exemplo, ela for ter, vamos supor, 20 centímetros, ela cai aqui nesse intervalo, 17 a 22. Então, as bitolas das barras de transferência vão ser na faixa de 25 milímetros. O comprimento, 46 centímetros aproximadamente, né? Então 23 para cada lado ali, alguma coisa assim. E o espaçamento entre eles aqui nesse sentido aqui, né, perpendicular aqui, é de 30 centímetros, 300 milímetros, tá? Então é bem simples e é bem eficaz aqui para resolver esse problema que eu posso ter aí na prática, tá? Aqui tem um esqueminha de modulação de placas aqui, só para vocês terem noção como é que funciona, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho pistas de rolagem aqui nos dois sentidos, e eu posso daí ter essa distribuição dessas minhas placas aqui, e cada, né, onde eu tenho aqui um projeto de pavimentação, eu tenho daí as posições dos cortes, onde vão estar as minhas barras de transferência aqui, fazendo ligação entre as placas. Então é bem simples, tá? Ok, e o dimensionamento, como é que funciona? Então, o dimensionamento para qualquer situação de uma dessas quatro de pavimentos rígidos que a gente passou aí dos tipos, né? Independentemente do tipo, eu sempre vou trabalhar determinando esse coeficiente de recalque do solo, tá? Esse coeficiente de recalque do solo, que é dado pela letrinha K ali, também chamada de módulo de reação do solo. A melhor maneira de eu determinar esse módulo é a partir de uma prova de carga em placa. Então aqui embaixo tem uma imagem aqui no processo, como é que ela é feito. Essa prova de carga em placa normalmente é o mesmo processo que a gente faz, por exemplo, em fundações, para determinar a capacidade de carga de solo para execução de sapatas, por exemplo, tá? Então, o pessoal em rodovias usa a norma deles como referência, que é o DENIT, a norma 55 de 2004, tá? E a gente também tem teve uma atualização bem recente, que é a norma de prova de carga em placa, para fundações no caso, que é a norma NBR 6489 de 2019, tá? Então você pode usar as duas como referência. Como é que vai funcionar? O ensaio consiste em ter uma placa circular, normalmente um diâmetro de 80 no mínimo, tá? Em cima dessa placa eu vou ter um macaco hidráulico, né? Eu posso estar com esse macaco ligado numa bomba para eu ferir qualquer carregamento. Eu posso utilizar uma célula de carga para fazer a ferição desses carregamentos também, ao invés de estar usando uma bomba junto com o macaco. Eu tenho essa viga de reação aqui, tá? Essa viga eu posso colocar alguma coisa muito pesada em cima, eu posso usar caminhões, por exemplo, nas duas pontas dela, para servir como contracarga ali, para não deixar essa viga levantar. Então eu vou com o meu macaco aqui no centro aqui, eu vou com a ajuda de uma bomba, por exemplo, ou manualmente se for um macaquinho pequeno, igual está aqui, por exemplo, ele está usando um macaco manual, tá? Dá para ver a barra na mão dele aqui. Você vai aplicando carregamentos nesse macaco e tentando erguer essa viga. Essa viga, como ela está travada com os dois caminhões, por exemplo, ela não vai para cima, então ela faz com que eu pressione a chapa contra o solo. Reforçando que esse ensaio é um ensaio em solo, tá? Eu vou fazer um ensaio em solo para aferir qual é a resistência desse meu solo para dimensionar um pavimento rígido, tá? Então, no final do ensaio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma curva tensão-deformação do meu solo, que vai me indicar qual que é a tensão máxima que o meu solo suporta com aquela determinada deformação, tá? Então, o que vai acontecer? Você consegue definir esse coeficiente de recalque normalmente pela tangente inicial da curva, daquele primeiro trecho ali, que geralmente é um trecho mais horizontal, onde eu não tenho muitas deformações. Então, nesse primeiro trecho, eu consigo definir que é o ângulo daquela reta tangente. Eu consigo definir esse módulo, esse coeficiente de recalque aí, que é um coeficiente dado geralmente em unidade de tensão por metro, ou centímetro, ou milímetro. Tá? Então é a tensão por deformação, dividido por deformação. Então eu vou ter esse coeficiente aí. Tá? Então é bem simples de ser realizada essa prova de carga, a gente já fez até na FAG, já no canteiro lá do campo experimental, não tem muito segredo. Tá? Aí é claro que na prática, às vezes acaba sendo um pouco complicado você fazer esse ensaio. Então, em situações um pouco mais complicadas para efeito de projeto, você pode lançar mão
de determinar esse coeficiente K a partir do ensaio de índice de suporte Califórnia, ou CBR, que a gente já aprendeu em sala de aula, lembra? Então é aquele ensaio lá que a gente usa o cilindro, que até vocês iam começar a fazer sozinhos agora e não conseguiram. Então o que acontece? Existe alguns ábacos que o próprio manual lá de pavimentos rígidos lá me fornece, que eu tenho uma relação direta aqui entre o índice de suporte Califórnia, o CBR, pelo valor do coeficiente de recalque do meu solo. Então, aqui no meu eixo horizontal aqui estão os valores do coeficiente de recalque, coeficiente de recalque do meu solo e o índice de suporte Califórnia que eu obtive em laboratório com aquele solo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é coletar o material de campo, fazer o ensaio de Proctor, que é o ensaio de compactação, determinar o ponto de umidade ótima. Aí, na sequência, eu vou moldar o corpo de prova lá do ensaio de CBR e vou fazer um ensaio de CBR, tá? Aí, com esse ensaio de CBR, eu vou ter o valor final lá, que é dado em porcentagem. Acho que vocês devem recordar. Com esse valor do CBR que eu tenho lá no final do ensaio, eu entro nesse aba aqui, vamos supor que o CBR do meu solo deu 6%, tá? Então, eu venho aqui no ábaco, 6%, trago até aqui, encontrei a minha curva, desço e encontro o valor do meu coeficiente de recalque aqui, o módulo de reação do solo que seja. No caso aqui meu tá dando, aqui é 4,5, vai dar uns 4,3 mais ou menos, 4,3 quilos por centímetro quadrado por centímetro, tá? Existem alguns outros ábacos que a unidade às vezes está diferente, tá? Eu posso ter a unidade de megapascal por metro, que normalmente é a mais utilizada, tá? Então, a conversão é só multiplicar por 10. Então, se aqui deu, por exemplo, 4,3, 4,2, eu vou só multiplicar por 10, eu vou ter o valor em megapascal. Então, no caso, seria 43 megapascal por metro. Simples, tá? Então, eu já vou ter o valor do meu coeficiente de reação. Esse valor é extremamente importante. A gente vai ver adiante ali no método de dimensionamento, que com esse valor é o que eu consigo verificar, por exemplo, qual é a espessura da placa de concreto que eu vou estar utilizando, tá? Então, aqui eu coloquei só para exemplificar também, essa apresentação vai estar para vocês, né? Que o coeficiente de reação ali do solo é dado pela tensão ali, a pressão na fundação, dividido pelo deslocamento que você teve ali pela placa, se você estiver ensaiando, fazendo um ensaio em canteiro de obras, ou se você, por exemplo, achou direto aqui pelo ábaco, tá? Então, não tem muito segredo. Aqui eu tenho algumas referências para vocês de valores de coeficiente, tá? Então, lembra aquele sistema unificado que a gente aprendeu em mecânica dos solos? Então, em cima daquele sistema, no caso o sistema rodoviário, né, que a gente viu lá, eu tinha a classificação do solo de A1 até A7. Não sei se vocês recordam, por exemplo, os solos A7, A6 são solos moles, solos finos, né? Fracos. Nosso solo, por exemplo, é um A7,5, solo de Cascavel. Então, normalmente os coeficientes de recalque em megapascal por metro vão dar inferiores a 60, tá? Já, por exemplo, solos mais granulares, britas graduadas, britas com areia, alguma coisa assim, que são quadrados como A1, A2, você já tem situações de coeficientes de módulos de reação ali superiores a 110 megapascal por metro. Então, isso aqui são valores de referência que a norma já me apresenta, tá? Então, bem interessante ter isso aqui para conferir aí sempre os meus resultados, tá? Aí, aqui também tem uma tabela de consulta rápida também, se você tiver valores inteiros aqui de CBR, por exemplo, de 2 até 20 que tem nessa tabela, eu já tenho valores mais ou menos aqui de reação, do módulo de reação horizontal que eu vou ter do meu solo, tá? Só para vocês terem uma noção, o nosso solo, em geral, ele vai ter valores de CBR variando entre 6 a 14, 15, vamos supor. É mais ou menos o que a gente encontra para o nosso solo. Então, o valor vai variar mais ou menos entre 30 e pouquinho, quase 40, até mais ou menos 57 megapascal por metro. Isso para o nosso solo, solo de Cascavel, tá? Então, já é bom para você ter uma noção. O que vai acontecer quando eu for fazer o dimensionamento do meu pavimento rígido? Se eu verificar que meu solo tem um módulo muito baixo, esse módulo K, né, esse valor do K e do solo, eu vou ter necessidade de utilizar por exemplo, a subbase para fazer um reforço, tá? Então aí a gente consegue aumentar esse valor desse coeficiente, tá? Então nesse tipo de situação a gente daí sabe se eu tenho necessidade ou não de utilizar uma subbase. Então, a subbase, em geral, o pessoal sempre utiliza.
além de você reforçar o pavimento, também para fazer com que a distribuição dos carregamentos sejam mais uniformes e constantes ali. Tá? Então é um dos benefícios de utilizar uma subbase, que é uma camada intermediária ali entre o solo, que é o subleito, e a minha base, propriamente dita, que é o pavimento rígido. Tá? Além disso, ela também vai evitar que eu tenha problema de bombeamento nos finos no subleito, ou seja, penetração daqueles meus finos do concreto, quando eu estiver concretando a minha placa, eu não ter aquele problema dos finos estarem penetrando no meu solo, por exemplo, e eu estar perdendo nata, esse tipo de situação. Então a subbase é interessante para isso, tá? Outra coisa também é que, né, você não tem essa placa em contato direto com o solo ali. Então a gente vai ter uma camadinha intermediária que faz uma ligação entre as duas, tá? Então aí eu coloquei até em vermelho aqui também que a adoção da subbase é interessante porque ela faz com que eu tenha um aumento nesse coeficiente do sistema aí, o que vai me proporcionar dimensões de placa, espessuras, né, de placas de concreto menores. Como a gente sabe, se você conseguir com uma camada de 10 centímetros de uma camada de solo cimento reforçada ali, uma subbase, ou uma camada de brita graduada que seja, utilizando como subbase, eu conseguir reduzir alguns centímetros de concreto, já vale a pena, questão financeira. Tá? Então, é sempre interessante você avaliar isso, às vezes vale a pena. Você pensa assim, eu vou colocar 10 centímetros de brita, mas eu vou reduzir 5 de concreto, poxa, vale a pena. Apesar da espessura não ser muito significativa, em questão de custo, 5 centímetros de espessura de concreto em toda uma estrada, uma área de estrada que eu estou executando, ela acaba gerando muito, muito mais redução de custo do que eu colocar esses 10 centímetros de brita graduada, que é muito mais simples de eu trabalhar. Tá? Então, aqui tem algumas características para efeito de projeto de subbases. Tá? Então, em geral, o limite de liquidez máximo 25%, que a gente já tinha visto em solos. O índice de plasticidade, menor ou igual a 6%. Porcentagem que passa na peneira 200, né? Tem que ser um material granular, material de maior competência. Então tem que ser menor ou igual a 35%, ou seja, 65% do meu material tem que ser areia ou pedregulho, basicamente. Tá? E eu vou utilizar a subbase sempre quando tiver situações onde o tráfego já contabilizado naquela rodovia, vamos supor que eu estou fazendo uma segunda pista para ela, ou eu estou implantando uma rodovia nova, mas já tem um estudo de tráfego da região, onde eu vou ter um tráfego de mais de 300 veículos por dia, tá? Por faixa de tráfego. Então é uma situação aí que eu já vale a pena trabalhar fazendo essa subbase, tá? Aqui eu tenho faixas granulométricas aqui, porcentagens passando nas peneiras, para vocês terem como referência, tá? Então, espessuras recomendadas de subbase entre 15 e 40 centímetros. Então, quanto menor a espessura do meu a resistência do meu subleito, ou seja, quanto menor o CBR dele, daquela minha camada de solo que está servindo como fundação, maior vai ser a espessura, tende a ser a espessura dessa subbase, para poder reforçar e reduzir as espessuras das placas de concreto em cima, tá? Então, aqui eu tenho algumas faixas granulométricas aqui. Então, por exemplo, entre 50% e 85% em massa passando, e assim por diante, tá? Então, só com referência mesmo, isso aqui tem lá no material lá. Aí aqui eu tenho 4 tipos de subbases que eu posso utilizar, são as mais clássicas aí da bibliografia, tá? Solo cimento, brita tratada com cimento, concreto, no caso pobre ou rolado, um concreto mais seco, né? E um solo melhorado com cimento, tá? Então, aqui para cada uma dessas subbases aqui, eu já tenho algumas espessuras usuais que eu posso estar utilizando já, tá? Essas espessuras geralmente são fixadas e aí você vai para o dimensionamento da placa com essa espessura para ver o que que dá. E aí eu tenho alguns requisitos de dosagem aqui também para vocês aqui, tá? Então, consumo de cimento, no caso de solo cimento, no caso de solo de brita tratada com cimento, assim por diante. Eu tenho também alguns testes de valores de referência de resistência à compressão desse material. Então, é sempre recomendável, antes de você, vamos supor, especificar em projeto, ou uma vez especificando em projeto isso aqui, você pode usar esses dados como referência, mas exige controle tecnológico daí em canteiro de obras para aferir se isso aqui está sendo atendido, tá? Bem interessante, então. Então, beleza. Aqui eu tenho alguns ábacos. Esses ábacos aqui, para que serve? Então, vamos imaginar que você verificou a necessidade de usar uma subbase para reforçar o meu solo ali
e, consequentemente, reduzir a espessura da minha placa de concreto lá em cima. Então, dependendo do tipo de subbase que você vai trabalhar, eu consigo achar aquele coeficiente K melhorado, ou seja, devido a esse reforço que eu estou fazendo da subbase, eu vou achar um novo coeficiente K para dimensionar a minha placa de concreto lá em cima. Então eu não vou usar mais aquele K do solo, eu vou usar sim esses Ks obtidos por esses ábacos. Então, se eu estiver utilizando uma subbase granular, por exemplo, com brita, né, eu vou utilizar esse primeiro ábaco aqui, da esquerda, e esse ábaco aqui ele relaciona o K, que está aqui no eixo Y, com o valor do CBR que está aqui embaixo, no eixo X. Tá? E aqui eu tenho, na verdade, 4 linhas aqui, cada linha com as espessuras que eu estou utilizando da minha subbase. Então eu vou definir, arbitrar uma subbase. Vamos supor, por exemplo, que eu arbitrei a espessura da minha subbase de 15 centímetros. Então é essa linha preta aqui, a segunda. Se o CBR do subleito do meu solo lá, igual a gente já tinha feito o exercício lá agora de pouco, em porcentagem ele era 6%, então vai ser essa linha aqui, ó. Então eu vou subir a linha até bater na minha linha da espessura da subbase. Achei a linha da subbase, eu vou, né, na horizontal aqui, eu vou na horizontal, deixa eu só pegar o ponto certo aqui, isso, eu vou na horizontal e vou achar o valor do meu coeficiente K corrigido, tá? Então, no caso aqui, estaria dando 5,5 aproximadamente, tá? Então, o valor aqui no caso é 5,5 quilos por centímetro quadrado por centímetro, que no caso daria 55. Só para vocês terem uma noção da diferença, tá dando 55 aqui, né? Vou voltar o slide só para a gente olhar aqui naquele outro ábaco. Naquele outro ábaco, ó, por exemplo, os mesmos 6% aqui, ó, do índice de suporte Califórnia, 6%. Bati, desci. Lembra que estava dando 43? Então, agora já foi para 55K. Então, esse valor do K aumentando, eu estou tendo um reforço do pavimento, consequentemente eu vou ter uma espessura menor lá da base, da placa de concreto lá em cima, certo? Então, se eu tiver tratado com cimento, a subbase, aí o ábaco muda, eu tenho novas 4 linhas aqui com as espessuras padrões aqui de trabalho. E se eu estiver trabalhando com solo de cimento, eu daí tenho 5 curvas aqui com espessuras já especificadas de norma, que eu posso utilizar, de acordo com o CBR do subleito, né? Assim como a gente já tinha visto já. E aí eu vou achar o K aqui na lateral aqui da mesma maneira. Então, só tomar cuidado com essa observação que o K estimado máximo, através desses ábacos, para efeito de dimensionamento de projeto, não pode ser superior a 150 megapascal por metro. Tá? Ou seja, eu não posso ter valores superiores a esse 15 que está aqui. Ó. Tá? Se eu achar qualquer valor superior a 15, eu vou fixar os 15, que no caso dá 150 megapascal por metro. Tá? Essa é a recomendação da norma lá de pavimentos rígidos. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Beleza? Então tá. Entrando na questão de dimensionamento, o método mais utilizado para dimensionar é o método PCA, né? De 1984, que vocês devem ter dado uma lida lá. Na verdade, existe um método que é um pouco mais antigo que ele, que é o de 66. Aí ele foi adequado mais algumas coisinhas nele, adicionado alguns ábacos e algumas considerações, e aí ele teve uma reforma ali. Então, 1984 é a versão mais nova. Tá? Então, o método, o que ele especifica para a gente? Então, para dimensionar pavimento rígido, é diferente de pavimento flexível. Eu não preciso definir aquele número N, lembra que a gente estudou em sala? Então, aquele número N para mim aqui não importa, tá? É claro que eu tenho que ter um tráfego estimado ali de caminhões, ônibus, da mesma maneira, mas eu não preciso definir o N. Aqui o dimensionamento é em função do K, tá? Então aqui também, nesse caso, ele é considerado o número de repetições dos eixos reais para o período de projeto. Então, normalmente, a gente utiliza como período de projeto entre 20 a 40 anos para pavimento rígido. Então, alguns países que já utilizam mais pavimentos rígidos estão adotando como período de projeto atualmente quase 50 anos, tá? Para, né, não ter tanta manutenção e assim por diante. Então, pode ser utilizado 20 anos, que seria o mínimo, mas é recomendado até utilizar um pouco mais, tá? O que vai influenciar em utilizar um período de projeto maior? Então é porque a estimativa de quantidade de tráfego vai ser maior. Então você vai usar um método estimativo para verificar esse tráfego lá daqui 20 anos, 40 anos. Se eu colocar 40 anos, com certeza eu vou ter um tráfego muito maior e com isso eu vou ter
dimensionamentos um pouco mais robustos ali, né? Então, já prevendo esse aumento de tráfego futuro aí. Então, é isso que acaba influenciando. Quando eu vou fazer o dimensionamento pelo método PCA, eu tenho basicamente que analisar dois itens, é a fadiga e a erosão, tá? Então a fadiga basicamente é dada em cima das tensões ali de tração, de flexão que eu tenho no meu pavimento, tá? Então eu vou ter através de ábacos também, eu sei qual que é o valor da tensão máxima de tração à flexão ali do concreto, e aí em cima do quantidade de fluxo de veículo que eu tenho, assim por diante, eu vou estar achando a quantidade de flexão, de tração de flexão ali, de tensões que eu vou ter atuante ali na minha placa. E eu confiro com o valor máximo que eu tenho ali por norma. Se passar, beleza, senão eu tenho que aumentar um pouco essa espessura da minha placa de concreto. Questão de erosão é a perca de material ali da camada de suporte da placa. Também o determina a partir de hábitos também, tem que ver um valor máximo. A gente vai ver isso adiante, tá? Então aqui tem alguns outros variáveis de projeto, né? Então, resistência à tração à flexão após 28 dias. Eu também tenho que estimar, já tenho que definir no meu projeto no começo se o meu pavimento vai ter acostamento em concreto ou não, tá? Então, aqui o que acontece? Se eu especificar em projeto que eu vou estar trabalhando com acostamento também em concreto, tá? Normalmente você tem uma redução de 15% nas tensões ali que vão estar atuando nessas minhas placas. Então é interessante. Se eu não for utilizar, daí eu vou ter uns hábitos separados nas situações sem acostamento, que daí eu vou ter um dimensionamento um pouquinho mais robusto. Quando eu também defino os carregamentos que vão estar atuando sobre a minha placa, né, sobre a minha rodovia, dependendo do tipo de estrada, eu vou ter esses fatores de segurança aqui que eu devo estar majorando os carregamentos, né? Então, estradas rurais, residenciais simples, onde eu não tenho muito tráfego de caminhão, basicamente é o próprio valor da carga. Se eu estiver trabalhando com rodovias ou já vias urbanas que eu tenho moderado tráfego de caminhões, 1,1. E se eu estiver trabalhando com autoestradas ou mais de duas faixas ali, em mais de duas faixas, com grande volume de caminhões e tudo mais, aí eu já uso um fator de segurança de 1,2. Ou seja, eu vou estar pegando o carregamento que está sendo aplicado sobre o pavimento ali, para aqueles eixos padrões que a gente viu em sala. Lembram? Um eixo padrão ali, que é 8,2 toneladas ali, né, de caminhões, né, eixos de caminhões. E aí eu vou estar multiplicando aquele carregamento por 1,2. Aí aqui eu também tenho outras variáveis aqui, né? Então, o dimensionamento, assim como o pavimento flexível, é só feito considerando eixo simples, duplo ou triplo, tandem, né? Que são os eixos de caminhões aí padrão que a gente tem, rodoviários. Os períodos de projeto, como eu falei, de 20 a 40 anos. Normalmente se utiliza mais, né? 40 anos e assim por diante. A distribuição do tráfego normalmente é 94% das cargas no interior da placa e 6% na borda. E aí é por isso que quando você faz acostamento em concreto, a gente tem uma redução ali da espessura das minhas placas, do dimensionamento, porque eu tenho uma parte desses carregamentos sendo lançados por acostamento também. As placas, a espessura das placas de concreto, em geral, ficam entre 15 a 30 centímetros, tá? O normal é dar na faixa de 20 centímetros, 21, 22, para situações aí de rodovias de alto tráfego. E eu preciso do meu coeficiente K. Tá? Então, esses 5 itens aqui é o que eu preciso definir do meu projeto. Eu definido isso, eu já consigo dimensionar ele. Tá? Aqui eu coloquei a observação que eu já tinha comentado, que em geral aí organizações americanas, né, e da Europa aí já estão utilizando até de 40 a 50 anos para vida útil de projeto. Ok? Então, reforcei aqui o período de projeto. Normalmente que a gente usa para exercícios em sala de aula e tal é 20 anos, mas situações práticas acaba sendo um pouco maiores, tá? Então, o roteirinho de dimensionamento básico é essa receitinha de bolo aqui, são 2 slides, tá? Então, eu normalmente vou ter uma espessura definida por tentativa ali, então vamos supor, eu sei que é entre 15 e 30, vou lá, adoto 20, por exemplo, e começo o meu dimensionamento, tá? Então, a gente vai verificar se passa. Na sequência, eu vou determinar as tensões que cada tipo de eixo vai estar gerando, tá? Então, vamos supor, você tem uma contagem de veículo, aí eu sei que 20% dos veículos são ônibus, 30% são caminhões com eixo tandem duplo e o restante é tandem triplo, caminhões de maior porte. Então, em cima desses veículos e das porcentagens, eu sei qual que é a quantidade de veículos, de caminhões que vou ter de cada um desses
desses eixos. Então eu consigo saber qual que é o carregamento que cada um desses eixos vai estar gerando na minha rodovia. Na sequência, eu uso os ábacos para determinar os fatores de fadiga em função da espessura do meu pavimento que eu defini. E aí, com esses fatores de fadiga e as cargas por eixo, eu consigo determinar as repetições admissíveis também por ábaco. Tá? Para simplificar, normalmente os eixos triplos eu divido por 3 o valor e trabalho como se fosse um eixo simples. Né? Então, eu tenho lá o valor do eixo triplo, é como se fossem 3 eixos simples que eu vou estar analisando ali. Então, aí eu também tenho um segundo ábaco, que é um ábaco que considera a erosão, que daí eu vou determinar o número de repetições admissíveis para cada carga, né, de eixo que eu estou trabalhando. Então, aqui em cima, por exemplo, a gente tinha acabado de definir as repetições admissíveis e a quantidade de repetições que eu tenho lá de tráfego de cada um dos eixos. Quando eu chego aqui nesses ábacos aqui de fadiga e de erosão, eu vou ter o máximo permitido de carregamento que eu posso ter no pavimento. Aí eu vou comparar essa quantidade esse valor de repetições que eu vou ter de carregamento ali no meu pavimento com o máximo que o pavimento suporta, que eu consigo pegar em cima da espessura que eu defini na minha placa. Aí com isso eu vou definir, vou verificar se o meu pavimento passa por fadiga e se ele passa por erosão, tá? Então, a gente vai ver no exercício que a gente vai resolver, que eu vou resolver na sequência para vocês, que na hora que eu somar todos os valores de repetições ali e vão dar em porcentagem de fadiga e porcentagem de erosão, eu tenho que ter, tanto para fadiga quanto para erosão, valores inferiores a 100% no somatório de todos os tipos de carregamentos que eu tenho, tandem simples, duplo ou triplo. Tá? Se tiver abaixo de 100%, o meu dimensionamento passa, então aquela espessura que eu adotei no começo está ok. Tá? Bom, então para o nosso exercício, né, vou fazer um exemplo com vocês aqui. Então eu separei um exercício aqui que não é tão complicado, tá? Ele é um projeto simples aqui, onde eu tenho que fazer a verificação numa pista, na rodovia pista simples, 2 faixas de tráfego. No caso aqui, foi verificado que eu tenho 1.972 veículos comerciais estimados ali, na contagem de tráfego ali no primeiro ano de vida ali. A taxa aritmética de crescimento foi de 5% ao ano e a duração do período de projeto de 20 anos. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui está resolvido aqui para facilitar um pouquinho o entendimento. Tá? Foi arbitrado aqui que nessa região é chuvosa, os solos aqui são argilosos, moderadamente expansivos. Então, o índice de suporte Califórnia verificado no laboratório foi de 6%. Tá? Aí já também está arbitrando aqui, ó, que tem um solo propício na região para estabilização através de cimento e além de agregados também petros e areia de qualidade e tudo mais, tá? Então, foi dado esses parâmetros aqui. Então, isso aqui foi dado, tá? No caso aqui, distribuição daqueles 1.972 veículos comerciais, a distribuição está aqui, ó, em cima daqueles 1.972, 26,7% são ônibus, 33,3 caminhões médios, 33,3 pesados e a diferença são os reboques ou semi-reboques, tá? Que são os, né, que trabalham com eixos tandem triplos e assim por diante, tá? Aqui, o que acontece? Tem uma tabela 8, 9, 10 e 11, que são correspondentes, 11 e 12, né? Vai ter uma tabela para cada uma dessas categorias de veículos aqui, ó. E aí vai estar esmiuçando esses 26,7% daqueles 1.900 e bolinha ali, ocorrências que eu tenho, como é que funcionam a distribuição em porcentagem deles ali de acordo com a carga por eixo, tá? Então, por exemplo, os ônibus, tem uma tabela para os ônibus, onde eu tenho ônibus com eixos de 9 toneladas, 8 e 7 eixos inferiores a 6 toneladas. Para cada uma dessas cargas por eixo, há uma porcentagem que foi dada, tá? E há essa frequência aqui que também foi fornecida. Essa frequência, basicamente, ela é dada por essa porcentagem vezes a quantidade total de veículos que eu vou ter de projeto, que eu vou achar esse valor lá na frente, tá? Então, esse valor eu consigo achar tranquilo, mas primeiro eu tenho que fazer a extrapolação de projeto de 20 anos, que a gente vai ver agora na sequência como é que eu faço isso. Tá? Então, eu achando esse N, que é a extrapolação de quantidade de veículos que eu vou ter ali daqui 20 anos, por exemplo, do tempo de período de projeto, eu defino, em cima dessa porcentagem aqui, qual que é o valor N aqui, a frequência N que eu tenho
de eixos padrões passando nessa rodovia para esse nível de carregamento, tá? Então aqui, ó, eu tenho na sequência tabela 10, que seriam para os caminhões médios, mesma distribuição em porcentagem, foi dado isso. Na sequência eu também tenho os caminhões pesados, aí tem, ó, eixo simples, tandem duplo e tandem triplo, tá aqui dividido, e tenho os reboques e semi-reboques, que é uma porcentagem pequena, 6, alguma coisa por cento, e esses 6,8% estão divididos em eixos simples, duplos e triplos nessas quantitativas em porcentagem. Se você somar todas essas porcentagens, você vai ver que está dando 100%, tá? E aí eu tenho os valores calculados. Então, como é que eu chego nesses valores aqui? Ó? Então, a primeira coisa que é feita no exercício desse, ele falou que o período de projeto era de 20 anos, certo? Então, ele achou qual que é o tráfego médio diário nesse ano aqui. Ó. Então, 1972, que é o tráfego que foi verificado, e ele utiliza uma formulazinha estatística aqui, né, em cima da quantidade ali de anos do período de projeto, 5% que é o crescimento aritmético, e aí ele verificou o quê? Que eu tenho 3.846 veículos comerciais dia médio. Aí, então, o tráfego médio diário durante o período de projeto vai ser, então, a estimativa que foi dada inicial, mais esse valor que eu achei aqui, que é o médio diário no ano, dividido por 2, então eu vou ter um valor médio aqui, comercial dia aqui, que é entre o mínimo e o médio no ano, tá? É um valor médio que eu arbitro aqui. Com aquele valor médio aí em cima do período de projeto, que é 20 anos, e em vezes 365 dias, né, porque isso aqui é um tráfego diário, eu vou achar quantos veículos comerciais vão passar em todo o período de vida útil do meu projeto, tá? Então eu vou ter 21.235.700 veículos comerciais, tá? O que vai acontecer? Desse total aqui, vai ser subdividido. Então, eu tenho ônibus, caminhões médios e pesados e semi-reboques. Esse fator aqui é um fator que é fixo, é um valor já conhecido, fator de eixo, onde ônibus eu tenho um fator 2, médios 2, pesados 2 e semi-reboque 3. Então, é só o semi-reboque que tem um valor diferente. Tá? Então, aqui como é que funciona? Lembra aquelas porcentagens que foram dadas no começo do exercício? Então, eu vou voltar aqui para não ter dúvida. Ó, essas porcentagens aqui, ó, 26, 33, 33,3 e 6,7. Então, eu tenho, voltando aqui, ó, 26% vezes o total de veículos comerciais que eu tenho no período de projeto, vezes o fator de eixo. Aí eu vou ter 11.339.864 eixos. Aqui foi feita a mesma coisa com os caminhões médios, mesma coisa com os pesados e mesma coisa com os semi-reboques, tá? O que acontece? Esse valor aqui é o valor que eu vou utilizar para achar aqueles números de frequências. Então, ó, não são 11.339.864 ônibus? Então, eu vou voltar na tabela de ônibus aqui, ó, e com aqueles 11 milhões e alguma coisa, eu vou multiplicar por 3%. Vai dar esse valor. 11 milhões vezes 18% vai dar esse valor. 11 milhões vezes 11% vai dar esse valor, e 68% de 11 milhões vai dar 7 milhões e alguma coisa. Então eu achei esses valores, vou fazer a mesma coisa para todos os demais veículos, certo? Todos os demais, e vou ter daí no final aquelas tabelas preenchidas e todas prontas, tá? Então, quais são os itens aí então que eu tenho agora aqui fazendo a sequência? Então eu já defini a quantidade de eixos ali certinho, tá? Então, aqui tem um resumo de tudo aquilo ali que a gente fez ali atrás. Tá? Então, ó, cargas em toneladas. Repara que aqui ele unificou todos os quantitativos que eu tinha. Eu tinha dividido por ônibus, caminhões médios, reboques, semi-reboques e assim por diante. Tinha alguns desses aí, igual caminhões pesados, semi-reboques e reboques, que eu tinha os 3 eixos. Então, o que ele fez? Ele unificou todos os que tinham de eixo simples, independentemente do tipo de veículo que eu estou trabalhando, todos que tinham de duplos e todos que tinham de triplos. Tá? Então, ele unificou nessa tabela, então aqui ela está subdividida só pelos eixos. Então, eixo simples eu tenho essas cargas em toneladas, duplos essas cargas, triplos essas cargas. E aí foi pego o valor da frequência de projetos aqui para cada uma dessas faixas de toneladas que eu tive no final lá. Então tá aqui separadinho, bonitinho, tá?
Esses valores são os valores que eu insiro na tabela de dimensionamento que eu mostrei agora de pouco. Então, as opções a analisar que o projeto me deu são solo cimento 10 centímetros de espessura para subbase e brita graduada também para subbase 15 centímetros de espessura. Então, o que esse exercício vai fazer? Ele vai analisar qual das duas situações vai me gerar mais economia, que vai ser melhor para mim. O CBR de projeto para o solo, 6%, já foi informado lá no começo. Entrando no ábaco, então, foi definido que para essas porcentagens de 6%, deu um K, que é o coeficiente ali no módulo de reação do solo, 38 megapascal por metro. Isso aqui é em cima daquele ábaco que a gente tinha visto agora de pouco, tá? Com isso, como eu tenho essas duas subbases aqui, tá? Possíveis, o que ele fez? Eu não vou usar esse valor para dimensionar, porque eu sei que eu vou usar uma das duas subbases. Então ele pegou as duas subbases, foi cada uma no seu ábaco correspondente, certo? Cada uma tem um ábaco, né, para achar o K, e foi definido um K novo para cada uma dessas duas camadas, tá? Então, para essa camada de material granular de 15 centímetros, o K é 46 e para a mistura de solo-cimento, o K 98, por causa do cimento, tá? Então, o K é bem maior do que esse daqui, ou seja, é mais rígido, tá? Na sequência, então, foi arbitrado que o valor da resistência característica à flexão, de 4,5 megapascal aos 28 dias, tá? É uma recomendação de norma, então foi arbitrado isso aqui. Então, nos dois casos de subbase foi arbitrado isso, e no caso de brita graduada, esse FCK já foi um pouco maior de 5. Tá? Então, foi uma arbitragem de projeto. Poderia usar tudo 4,5? Poderia. Tá? O fator de segurança, como foi informado lá no começo, 1,2, porque é uma autoestrada com grande fluxo de veículos e caminhões. Tá? Então, soluções, né, ele até fala que teve 3 alternativas de estrutura de pavimentação, tá? E aí ele tem toda uma parte textual explicando, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês depois, mas vamos direto na tabela que é o que interessa, tá? Em cima daquelas alternativas que eu tinha lá, então ele pegou e separou 3 alternativas, 2 com subbase granular, uma com 4,5 e outra com 5, e uma de solo cimento com 4,5. Olhando aqui, a gente tem essa tabela. A tabela, então, foi o K ali, ó, do subleito, por exemplo, tá? Essa é a primeira alternativa que ele fez, né? Então, aqui ele está usando o K do subleito, aqui é o K do sistema da subbase, é o K que a gente usa para o projeto. Aqui, no caso da subbase que foi utilizada, a brita graduada, espessura 15 centímetros da brita graduada e o fator de segurança 1,2. Então, aqui essa tabela está bem mais completa, fica mais fácil para entender. Ó. Então, eu tenho os 3 tipos de eixos, eixo simples, tandem duplo e triplo, tá? Foi pego o pior caso aqui no caso do eixo triplo. Aí aqui a gente tem as cargas vezes os fatores de segurança, então 22 vezes 1,2, 26. A tensão na placa obtida pelo ábaco, tá? Então, como é que eu defino essa tensão aqui? Ó? Então, vamos pegar um caso aqui. No caso, eixo simples. Então, eu tenho que ir lá no ábaco de eixo simples, tá? Então, vim aqui no eixo simples. A carga que a gente tinha visto aqui era de 13 toneladas, vamos supor então, tá? No caso, eu vou entrar no ábaco com 15,6, porque é com coeficiente de segurança. E então eu vou entrar com 13,6 aqui, tá? O coeficiente de recalque era 48. Eu tenho 48 aqui, então eu venho aqui, acho os 13,8. Então o meu valor vai estar aproximadamente aqui, ó. Aqui, tá? Com esse valor definido aqui, eu vou subir uma reta lá em cima até a espessura da placa que eu estou pensando em pegar, tá? Então, vamos supor, eu estou pensando em pegar uma placa de 22 centímetros. Então, se eu pegar essa placa de 22 centímetros, eu já vou vir aqui e já vou achar o K da flexão, a tensão que está atuando na minha placa. Definida essa relação entre as tensões aqui, né, que é o nosso fator de fadiga, eu consigo entrar numa tabela do DENIT e aí eu consigo definir esse número de repetições admissíveis. Esse número de repetições admissíveis ele é dado em função dessa relação entre as tensões. Então tem uma tabela do DENIT onde eu tenho as relações entre as tensões, ó, vai desde 0,50 até 0,85, tá? Onde eu tenho daí os valores de números de repetições de cargas aqui admissíveis, ó. Então os valores aqui já.
Então, por exemplo, lá tinha dado 0,52. Então, entrando na tabela, 0,52, valor do número de repetições, 300 mil. Eu entro aqui e insiro 300 mil. Aí o consumo de resistência à fadiga é bem fácil, é só fazer um dividido pelo outro aqui, ó, tá? Então vai ser 128.051 dividido por 300 mil. Esse valor vezes 100, em porcentagem vai dar esse consumo aqui, ó. Repara que daí, assim, do eixo simples ele não fez todos, ele fez o de 12 toneladas, aí como de 12 toneladas a diferença entre a tensão atuante na placa e a tensão resistência da placa já deu menos que 0,5, o que acontece? Sempre quando dá 0,5 ou inferior, o valor é ilimitado, tá vendo? Então, como esse valor deu ilimitado, eu já só coloquei o valor aqui e o valor do consumo de resistência e fadiga é zero. Então ele não fez nenhum, na tabela aqui não tem nenhum dos valores para baixo, de 11, 12, porque vai dar tudo inferior a 0,50. Então ele só colocou os dois, fechou aqui o total. Tandem duplo, a mesma coisa. Aí quando ele chegou em 19, fechou também a conta, ele já veio aqui e já era. E o tandem triplo, ele fez o primeiro. Como o primeiro já foi verificado que deu ilimitado, né, deu o fator de menos 0,5, ele já fechou a conta. E aqui no caso o fator de fadiga somando 288 mais 42, aí mais o zero aqui, fechou em 331%, ou seja, superior a 100% não passa na análise. Então, essa solução que ele fez com 22, utilizando a brita graduada de 15 centímetros, não atende o dimensionamento, tá? Aí se faz a tentativa, por exemplo, com solo cimento, que é a próxima opção, espessura 10, ele tem um novo K, fez todo o processo novamente, arbitrou 20 centímetros e para a fadiga aqui passou. 88,8%. Aí você tem que fazer a mesma análise, mas para erosão. E aí, se passar os dois, passou o dimensionamento, tá? Basicamente, o dimensionamento de pavimento rígido funciona dessa maneira. Daí eu coloquei uma lista de exercícios para vocês na pasta, e aí já tem um desse tipo aqui para vocês realizarem a análise lá e aí gerar as dúvidas para a gente tirar as dúvidas contigo aí, com vocês aí, tá bom? Então é isso aí. A próxima aula eu já vou postar já logo no começo da semana que vem sobre a parte de concepção de rodovias e já os primeiros cálculos ali de curvas e assim por diante. Tá bom? Então é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado, tá? Um ótimo final de semana para vocês aí. Até logo. Tchau, tchau.